Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que dentre os 4 que estão aqui é o que mais tem experiência com oriental. Olha isso! Muitos anos de experiência, né? Eu tinha certeza que você ia fazer uma piadinha com luz vermelha e eu sou daltônico e tal, mas... Olha aí. Gente, só pra deixar claro, o Tan é casado com uma... Qual que é a palavra? Nisei? Japonesa. Não, japonesa não, mas Nipo ela não brasileira, ela não o termo nasceu no correto. Japão, né? Mas Nipo ela é descendente. Os brasileira. avós dela vieram do Japão. Avô. Apesar do livro hoje ter origem em Taiwan, não no Japão, mas é mais oriental do que nós, né? Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol. E Carol, você já foi numa casa de chá? Olha, aqui no Brasil eu amo tomar chá, tá? A gente, em casa, inclusive, a gente consome muito, mas é um chá gelado, entendeu? De frutas vermelhas. E sabe como é que chama casa de chá aqui na Espanha? Teteria. Teteria. Pensei que você ia falar, sabe como chama casas de chá em Taiwan? Eu queria ver você falando. É impossível. É uma teteria, porque chá é T. Olha que bonitinho. Teteria. Mas acho que não é dessa casa de chá que a gente vai conversar. Não, a gente já vai explicar. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Dri. E Dri, você é do tipo que toma chá só quando tá doente ou no seu dia a dia? Ah, no dia a dia. É chá frio no verão e chá quente no inverno. A gente sobrevive no inverno tomando chá quente. Eu aprendi a tomar chá por causa do frio aqui na Espanha, porque aqui. eu não Olha gostava aí. de chá e é a melhor coisa pra esquentar no frio. E eu sou a Adriana, eu estou aqui com o marido Paulinho, que eu tenho certeza que não precisou olhar no mapa para saber onde fica Taiwan. Não, com certeza Eu não. precisava olhar e não olhei, tá bom? Eu também não. Sem saber onde fica. É porque a gente vai falar nisso no livro, né? Sobre as localizações. Mas a facilidade que eles têm, assim, de ir pra Taiwan, Japão, China, parece que é tudo do lado do outro, mas não é, Não gente. Tipo São Paulo, Osasco, né? Mas não é. É muito Não, longe. o Taiwan tá pertinho da China, assim, a viagem de avião Pertinho, é curta, também não. é rápida, pelo menos do cantinho da China, né, mas o tamanho que a China é, dependendo do lugar que você vai, é bem longe. Mas nós estamos aqui pra comentar esse livro oriental, que estamos quase terminando o ano e fomos lá pra Ásia. Na verdade, a Ásia veio até nós com esse livro Casas de Chá, da Shine Lee, que conta as histórias reais das mulheres do Distrito da Luz Vermelha de Taiwan. Todo literário, a gente tem o nosso grupo de discussão. Ah, e aí, qual livro que a gente vai ler e tal? Porque a gente entra, né, no livro, a gente mergulha na história da ficção, fantasia, ou um livro de crescimento espiritual, como a gente já leu aqui também, livros do Henry Noy, do Timothy Keller e tal. Então, assim, cada livro, a gente já falou isso até aqui no podcast, né, amor? Mas cada é bom livro, repetir sempre. a gente entra com uma perspectiva diferente do que a gente vai ler e do que esperar do livro. Antes de ler um livro tem que saber do que se trata e como encará-lo, né? Então, quando a gente vai para um livro de história real, a gente não pode esperar a mesma coesão de uma ficção. Eu acabei de ler A Sombra do Vento, olha só, pessoas, agora eu Terminou, posso finalmente. ouvir o podcast literário da Sombra do Vento. E aí, quando eu entro num livro de ficção, eu quero uma boa história de ficção. Eu quero que as coisas façam sentido. Dizem que a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido, né? A realidade, não. Pois é. Se eu entro num livro de romance amoroso, eu quero que o casal se apaixone, que seja uma reviravolta incrível. Se eu entro num Asimov, eu quero entender a loucura das robóticas dele, de onde é que veio isso. Se eu vou ler um livro sobre ansiedade, eu quero terminar o livro com a minha ansiedade curada. Então é isso. No pico, né? Então, o Casas de Chá foi um livro que a gente entra nele como passageiro. Então, o que significa? O livro Casas de Chá, ele vai contar a história de 12 mulheres que são marginalizadas, né? Ou elas estavam envolvidas com a profissão do sexo, ou elas eram marginalizadas de alguma forma. Então, conta essas 12 histórias dessas mulheres e depois, no final, tem mais 3 histórias que são os voluntários. O meu convite pro ouvinte é entrar com a gente nessa leitura, entrar com a gente nesse podcast, ouvindo, conhecendo as histórias das mulheres, não com aquele olhar de julgamento. Porque muitas vezes a gente assiste um filme ou uma série e fica, mas olha aí também, ó fulano, claro que vai tomar um burra, susto. né? Tá
um filme de terror, é lógico que ele vai tomar um susto. Vai entrar na casa mal assombrada e apagou a luz. Por que não avisou alguém? Então, assim, com esse olhar, assim, sabe? E também um outro olhar, que é o olhar cultural e de época. Faz muita diferença. Sim. Teve muitas mulheres que nasceu em 1950, 1960. Então, assim, a cultura, a cabeça daquela época, uma sociedade extremamente machista, Patriarcal. E pós-guerra, patriarcal, pós-guerra. Além de tudo, assim, mesmo que a gente entenda o que é uma sociedade machista, patriarcal, pós-guerra, a distância geográfica é muito grande para a distância cultural também. Exatamente. Sim, Está relacionado sim. com a distância cultural. Sem querer ser babaca, mas eu tive a oportunidade de estar na Ásia por 2 semanas. E assim, com essa experiência tão pequena, eu já vi tanta diferença. E não é só diferença física, arquitetônica. É diferença da maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de tomar decisões que a gente não consegue compreender se a gente não nasceu lá ou não passou muito tempo lá entre eles, né? Como alguns missionários têm feito. Então, quando a gente olha de fora, a gente malemar superficialmente a gente vai entender aquele contexto. Então, quando a gente olha para essas histórias, a gente tem que chegar sempre com esse olhar, com esse coração disposto Sim, a escutar uma coisa muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Eu acho que a gente tem lido várias coisas, inclusive foi uma preocupação relativamente recente nossa, de visitar literaturas de vários locais do mundo. A gente está indo para mais um local do mundo e, por um acaso, esse livro conta histórias reais. Mas mesmo quando as histórias não são reais, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado que vocês mencionaram. Porque várias vezes a gente está visitando épocas de séculos diferentes e, sei lá, a gente lê um russo, sabe? Como as pessoas lá lidam e pensam o mundo, pensam o ser humano, a vida. E a gente vai com a mente muito ocidentalizada e às vezes a gente Esse que é o acaba problema, né? pré-julgando algumas coisas que nem deveria estar na literatura porque ela nem pensou em mim, sabe? O autor não tá pensando na nossa realidade. É verdade. E parece assim, chovendo molhado, o que a gente tá falando, mas hoje de manhã eu entrei no Instagram, que eu tava fazendo umas pesquisas, umas buscas pra... Enfim, eu tava no Instagram. Não vou justificar porque eu tava no Instagram. Tem que ficar falando que eu tô E aí trabalhando aparece- no Instagram, né? Não? Não, é porque eu tava buscando o filme de Natal, porque, enfim, tá chegando a época do Natal. E aí, recentemente, uma mulher foi agredida pelo marido dela, aí no Brasil, e tinha mais de 170 comentários. E aí era uma pessoa falando, olha, infelizmente, o que aconteceu com essa mulher e tal. E, cara, você entra nos comentários, tanto de mulher quanto de homem, os comentários são horríveis. São assim, pelo jeito que apanhou aí, já não deve ter sido a primeira vez. Por que já não fugiu? Ah, por que não tentou se defender? Por que não pegou uma cadeira pra bater no cara? Ah, por que não gritou, não pediu socorro? Não sei o que. Então, assim, as pessoas não sabem a realidade daquela pessoa, entendeu? Exatamente. Não sabe se ela paralisou de medo, não sabe se o cara ameaça ela com filhos, não sabe se ela não tem pra onde ir, não sabe se ela tem vergonha. Ninguém sabe o que tá acontecendo na vida daquela mulher. Eu Só não conheço ela sabe. nem a história, E mais né? ou menos Os nem traumas ela do passado, sabe, né, amor? né? Então, assim, pra gente entrar nesse livro, pra gente sentar, olhar a história das mulheres, se emocionar, olhar pra vida das voluntárias e falar o que eu posso fazer também aqui tão perto de mim e orar pela vida delas, porque a gente também tem a nossa cosmovisão cristã. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem Deus, que é onde a gente clama por mudanças, né? Então eu acho que é nesse sentido, não de julgar, de falar, caramba, de novo, aconteceu isso. Tem uma série, um desses streams da vida, chamada Aeroporto. Tem acho que em vários países, mas eu gosto de assistir a brasileira. Uma dos focos do pessoal da alfândega, da Polícia Federal, é realmente impedir que mulheres, principalmente vindo da África e da Ásia, entrem no Brasil para trabalhar como prostitutas, né? Essa é a palavra. E é muito interessante você ver como elas se comportam. Muitas estão com muito medo, elas nunca falam, não, eu estou vindo pra cá pra ser uma garota de programa, uma acompanhante, enfim. E eles falam, não, a gente já conhece o perfil, a gente já sabe como elas são, elas vêm sem dinheiro, elas vêm com um visto de turismo. Nunca uma coisinha que, ó, eu tenho data pra voltar. E muitas delas se tornam assim, acabam passando por tráfico de órgãos, muitas delas fazem os programas e não vem o dinheiro, porque o dinheiro vai pros cafetões, enfim, né? São palavras fortes, mas essa que é a verdade, né? E aí, quando eu fui começar a ler esse livro, eu vi muito disso, né? Porque são mulheres que acham que não tem outra saída, sabe? Às vezes eu e o Fernando, a gente brinca e eu até falei pra ele, vamos parar com essa brincadeira. Quando, sei lá, a situação financeira aperta em casa. E ele fala, nossa, Carol, acho que esse mês eu vou ter que me prostituir, sabe? Brincando, assim, sabe? Sim. Mas eu falei pra ele, para com isso, porque realmente tem gente
que não vê outra saída pra poder pôr comida dentro de casa. Ou, como a Adri falou, não sofrer um outro tipo de abuso, como ser até morta, né? Essa que é a verdade. Então, assim, eu vi esse livro como um grande documentário, sabe? E eu gosto muito de assistir documentários porque a gente vê uma outra realidade. E é o que vocês estão falando. A gente tem uma visão ocidental muito de, pelo amor de Deus, né? Eu nunca vou passar por isso. Ou se eu tô passando por isso, sai dessa. A gente é muito desbocado nesse sentido, e a gente não precisa nem imaginar lá em Taiwan, né? Eu cresci meio que assim, tipo, você via prostituta na esquina, era ridicularizada, risada, sabe? Exato. Nunca passei por isso, mas você via gente atirando coisas e fazendo gracinha, sabe? Esse tipo de comportamento, sempre olhando assim, eles lá, ou elas lá, e nós aqui, nós estamos em outro patamar e não temos nada a ver com eles, né? E é por isso que esse livro é tão impactante, porque ele pega a gente pela mão e traz a gente pra perto, traz a gente pra essa realidade que muitas vezes a gente escolheu ignorar, porque é algo que não tem nada a ver com a gente, não tem ninguém na nossa família passando por isso, tá todo mundo bem, cada um com seus problemas, mas nenhum é tão sério quanto esse de ter alguém na prostituição. Aí esse livro fala, não, vem cá, venha ver. É muito mais do que você tá pensando nessas pessoas, sabe? A gente deveria se importar com as outras pessoas, independente se isso não está nos afetando diretamente. E uma coisa que o livro vai falar nessa linha, Audrey, enfim, o livro vai apresentar projeto missionário, né? Um ministério missionário que vai ter um olhar específico para essa realidade, para essas pessoas, mas logo de cara, acho que no prefácio, já é dito, olha, tem uma igreja muito próxima, mas essa igreja fechava totalmente a porta para essa realidade, ela não só não lidava com essas pessoas, como ela... Era um grande problema para eles, e eles até pensaram a princípio, exatamente, eles pensaram a princípio, como a gente pode limpar essa região, porque temos uma igreja que a gente não pode estar perto de um local de prostituição, né? Mas essa mesma igreja começou a entender, porque um membro começou a se aproximar daquelas pessoas e começou a ver aquela realidade e mostrar essa realidade para a igreja. A igreja começou a entender, E a própria missão ali, né? A Pearl Family Garden entrou em contato com essa igreja e falou, vamos ser igreja aqui, existe essa realidade, dá para lidar com essas igreja pessoas. Aqui, essas pessoas, essas pessoas são pessoas, a natureza pecaminosa tá aí em todos os lugares, essas pessoas têm... A Carol falou, a maioria das histórias foram mulheres que caíram nisso. É verdade, a maioria, mas tem algumas que foi porque, eu quero ter dinheiro, eu quero ter status, eu quero... Assim, cada uma tem o seu caminho, a sua história, mas todas elas pecadoras igual a gente, sabe? E elas precisam da redenção igual a gente. Quem oferece, ou pelo menos deveria oferecer a redenção para a sociedade, são as igrejas. E tinha uma igreja lá que não estava cumprindo esse papel. Só para o pessoal entender, Taiwan é uma ilha, é uma tripinha, e lá em cima tem Taipei, que é a capital. E aí dentro de Taipei tem um distrito chamado Wanhua. Era assim que eu lia, gente. E aí dentro desse distrito de Wanhua viviam as mulheres que eram acompanhantes, muitas vezes que elas alugavam uma casa lá e atendiam seus clientes, ou tinham essas casas de chá. E realmente, gente, eram casas de chá, onde as pessoas tomavam chá lá. Só que tinham as divisórias onde os homens poderiam tomar chá particular com acompanhantes ou até com outros serviços de sexo oferecido. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, eu não sei se o conceito casas de chá está sempre relacionado a essa realidade ou é nessa área, nesse distrito que... Eu acho que organicamente com o tempo foi se transformando. Talvez um paralelo para nossa realidade seria uma casa de massagem. De massagem, é isso que eu ia falar. É exatamente. Tem gente que vai lá fazer massagem mesmo que eu tô com dor nas costas, mas tem outro que vai atrás do... Ou até na Tailândia, por exemplo, sabe? Eu lembro quando o Paulinho foi pra Tailândia, o pessoal falou assim, não deixa o Paulinho fazer massagem lá, hein? Eu falei, eu quero que ele faça massagem, pelo amor de Deus, é uma massagem porque tailandesa. A massagem tailandesa é referência no mundo, né? Só que assim, pra todo mundo que eu falo, eu fiz massagem na Tailândia, eu fiz com outro missionário ainda lá, né? E assim, foi uma experiência tão louca, assim. Essa é a reação. Mas você entra num lugar totalmente profissional, a mulher de jaleco, assim, você coloca uma roupa nada sensual, digamos assim, sabe? Toda largona, assim. E ela estrala seu corpo. Não estrala porque não é bem aqueles como chama? Pra quiropraxia. Não, mas é na força, assim, é cotovelada nas costas e tal. Dói, mas você sai bem dela, né? Então, aí conta a história de 12 mulheres que viviam nesse distrito de Wanhua, sabe? Ou que viviam, ou que passou por lá em alguma época. E aí é interessante que uma das histórias falou assim, o que me chamou a atenção foi que nem os taiwaneses gostam de entrar nesse distrito, que tem medo, sabe aquele
aquele lugar assim que você tem medo de entrar? A família orienta os filhos assim, ó, passa longe desse lugar. E eu olhei no mapa, o distrito de Wanhua, ele tem, tipo, faz uma curva num rio inteirinho e ele é cercado por avenidas. Então, assim, você sabe que é lá, o distrito é lá. E a mulher fala, o que me chamou a atenção foi uma mulher alta, holandesa, morando lá. Essa é a Tara Van Twillert. Temos 3 nomes muito importantes para a realização desse livro. O nome da Shine Lee está aqui porque ela fez as entrevistas, organizou esse conteúdo. Uma jornalista autora. O primeiro nome de toda essa história é a Tara Van Twillert, que é uma missionária holandesa que foi para Taiwan, conheceu aquela realidade, envolvida na igreja lá e tal, viu aquela realidade, sempre teve chamado para cuidar dos desfavorecidos e se aproximou das pessoas desse distrito e começou um trabalho lento. E é legal que o livro tem as histórias das 12 mulheres do distrito da Luz Vermelha, mas tem as outras histórias também. Tem a história da Tara e tem as outras histórias que a gente vai ver aqui. E com bastante detalhes. Então, como ela se aproxima e começa esse trabalho. E você vê que a Tara é muito humana, porque você lê os 12 capítulos, as 12 histórias das mulheres, você fala, cara, a Tara é uma mulher incrível. Eu nunca vou ser igual a Tara, que coração apaixonante e tal. E aí você chega no capítulo dela, lê a história dela, e ela fala que muitas vezes ela ficava com raiva, e às vezes ela gritava, fala, por que você tá fazendo isso e tal? Você vai, cara, ela é ser humano como eu. São muitos anos de trabalho em Taiwan já. E ela estava no Brasil agora, no CBM, lançando o livro junto com a OMF. Que legal. Então ela deu várias oficinas lá. Quem esteve no CBM, Congresso Brasileiro de Missões, né? Pôde conhecer um pouquinho mais do trabalho. Inclusive, ela mandou pra gente um presentinho. Ó, isso aí veio dela pra gente. E isso foi costurado pelas mulheres do Pearl Family Garden, viu? Pra quem não tá vendo, é uma necessaire com a estampa de Taiwan. Pelas mulheres. Costurado pelas mulheres desse projeto e lá. Aí aqui dentro tem o cartãozinho do Pearl Family Garden. Ela chegou no Brasil, trouxe os presentes, né? Entregou pro Steve, o Steve e a Ana, que são os responsáveis pela OMF no Brasil, e eles deram um jeito de chegar aqui pra gente. Então a gente tá com o livro físico e com os presentinhos que a gente recebeu também. A Tara é uma missionária da OMF. A OMF é uma missão fundada pelo Hudson Taylor há 160 anos, né? Eu lembro desse nome, a gente estudou no seminário. Hudson Taylor faz parte da história de missões modernas. É muito incrível, porque é um cara que foi pra China, não sabia nada, sabia nem falar língua nem nada, mas foi apaixonado e chegou lá, se fez como um deles. Foi criticado por outros missionários. A gente tá voltando muito no passado pra entrar no contexto desse livro. A Tara, mobilizada por essa missão, foi parar em Taiwan, começou esse trabalho, o trabalho foi crescendo, trazendo mais gente e tal. Aí vem um outro nome importante pra essa história, que é Tel Sin Yi, que é uma singapuriana. Singapura é uma cidade-estado, né? Na pontinha da península lá do leste asiático. Ela também, mobilizada por seu chamado, foi parar em Taiwan, conheceu o Pearl Family Garden, conheceu a Tara, começou a trabalhar junto. Nesse ínterim, quando ela já está envolvida, né, com o Pearl Family Garden, ela conhece o trabalho da Shine Lee, que é a autora, que havia escrito um livro onde ela conta a história de 10 homens que moravam nas ruas de Taiwan. Isso fez ela pensar, se essas são as histórias dos homens do bairro, onde estão as histórias das mulheres? Sim, então foi a Tel que foi atrás da Shine Lee. Da Shine Lee e falou, bora escrever sobre a vida dessas mulheres, vem contar a história dessas mulheres também. E a Shine Lee topa o projeto e vai lá como uma repórter, como uma jornalista registrar essas histórias. Sim, visita as mulheres tanto dentro do Pearl Family Garden, quanto no bairro lá no distrito de Wanhua. E até no presídio. Tem história de uma mulher que foi escrita que ela encontrou no presídio. Então, a partir daí nasce esse livro e é legal que, assim, a autora não é cristã e ela coloca, o Tante tinha feito essa pergunta, né, quanto de viés cristão tinha nas histórias, e ela relatando do jeito dela, o envolvimento com o evangelho daquelas mulheres é muito impactante também, de saber que foi escrito por alguém não cristão. E o interessante é que o livro, ele foi traduzido pela Mariane, que tem um sobrenome difícil, que ela é brasileira, mas ela é filha de taiwaneses. Então ela falou numa entrevista que quando ela estava fazendo a tradução do livro, ela se emocionou muitos momentos assim, porque ela conhece a cultura, conhece o país através dos pais dela, então foi bem interessante assim o projeto para ela. E o legal é que a tradução acaba trazendo algumas palavras no original também, às vezes até umas frases, né? A Adri até brincava assim, ó, é muito bom, como se diz em taiwanês, né? Aí ela fala a frase em taiwanês depois da tradução na sequência, né? E o livro é muito recente, né? Ele é publicado originalmente em chinês em 2023. Sim. Olha aí, coladinho com a gente. Muito legal ver que chegou em português
rápido, né? E ganhou vários prêmios em Taiwan e até na China. Tem uma lista de prêmios que eles ganharam lá, foram indicados para obra de não ficção, enfim. Foi assim, teve um burburinho, digamos assim, em Taiwan. E isso vem pro Brasil por nós, parte da OMF. Não sei quantos dos ouvintes sabem, mas entre outros ministérios, nós também trabalhamos com a OMF. Somos brasileiros trabalhando na Espanha, mobilizando pessoas pro leste asiático. E a partir desse trabalho, né, coordenando a comunicação da OMF em português, espanhol e francês, junto com nossos irmãos Steve e Anna Griffiths, que estão mobilizando missões no Brasil. O Steve teve contato com esse livro e falou: a gente tem que trazer isso pro Brasil. Começamos a conversar com a Ultimato. A Ultimato comprou a ideia, traduziu e tá fazendo uma divulgação muito legal. E agora o livro tá disponível em português também e a gente tem acesso a ele, pode conversar sobre ele aqui no Literário. E aprender taiwanês, olha só. Tem a história de uma mulher que ela sempre tentava resolver a vida dela com uma coisinha aqui, outra ali, uma coisinha aqui, outra ali. E aí fala assim: os problemas de Fanny não pararam por aí. Como diz o provérbio chinês: Wu long pian fian liang yong yun. Quando o telhado está furado, chove a noite toda. Olha aí. Seu chinês tá em dia, André. Olha só. Wu long pian fian liang yong yun. Tem que pegar um ouvinte chinês pra ver se tá em dia mesmo. Exatamente. Tem um detalhe que você leu tudo no mesmo tom. E o chinês, ele é tonal. É Então, de acordo com o tom da palavra, tem um significado diferente. Você pode ter falado uma grande besteira aí no tom errado. Aí vocês vão ver que foi banido esse episódio por palavras. E já que a gente tá falando sobre as premiações e como o livro foi aceito no mundo, eu quero ler a última página aqui, que é o depoimento de uma das mulheres que foi entrevistada. Olha lá, vai dar uma de Carol? Da dona de Carol, tá? É que não vai dar spoiler aqui, né? Esse livro não é disso. Tá vendo? Mas Tá vendo? olha só que legal, eu achei interessante. Um resultado inesperado do projeto foi destacado por, um nome aqui, uma das 12 mulheres. Num evento de autógrafos do livro, ela disse: quando disseram que iam publicar esse livro, achei que não fosse acontecer. Quando o livro saiu, li e me arrependi de ter compartilhado tanto. Pensei que levaria minhas histórias pro túmulo, mas saiu tudo. Ao ler as outras histórias, eu percebi: meus problemas não são tão ruins. Eu costumava reclamar: por que tantas coisas ruins acontecem comigo? Se não fosse por esse livro e todas vocês, eu ia me sentir muito sozinha, como uma órfã no mundo. Depois de ler esse livro, eu percebi que não estou sozinha em meu sofrimento e que há outras pessoas em situações piores. Muito obrigada por permitirem que eu abrisse o meu coração. Cara, eu sublinhei isso aqui no livro com uma exclamação no canto, ó, porque Sim. isso aí é muito forte mesmo, né? É forte. Eu sou muito contra essa ideia de ficar olhando para as outras pessoas que estão pior que a gente pra gente valorizar a nossa vida, valorizar o que a gente tem, sabe? Mas nesse caso, algumas mulheres contaram suas histórias e contaram com alguns detalhes assim que, se você imagina você contando isso de você mesmo, é complicado, né? Você ler isso num livro depois. Que vai pro mundo inteiro. Né? E claro, tudo isso foi autorizado, né? Nem nada foi publicado sem autorização, mas algumas às vezes se assustaram de ver suas vidas expostas, ainda que os nomes são trocados, né? A gente vê nomes elas criaram os nomes, né? Não existe exposição dessas mulheres. Mas é interessante elas verem que tem outras 11 mulheres contando suas histórias também, mostrando suas vulnerabilidades e quantas pessoas têm sido abençoadas por conhecer essas histórias, conhecer esse trabalho, empatizando mais, orando mais, fazendo parte, buscando conhecer mais trabalhos como esse em suas cidades. Eu acho que esse é o grande objetivo desse livro, né? E eu gostei muito da forma como o ministério conversava com as mulheres, sabe? Porque tinham questões muito complicadas, assim. Inclusive, quase todas elas estavam devendo dinheiro por alguma coisa, por algum motivo. Agiota, pai. Sim, agiota, né? Pra cuidar do filho, enfim, tinha algum motivo, ou por jogos e tal. E assim, só um parênteses rapidão, André, que vidas desgraçadas, Meu, cada tem uma assim, que eu falava... sai do negócio e fala, ufa, um respiro, e aí ela se afunda mais, afunda sabe? de novo. Nunca aquele ditado de que o fundo do poço tem porão, sabe? Foi tão válido. De novo, Adri, ainda dentro do parênteses, tem muito a ver com o contexto cultural em que elas viveram, né? E isso aqui é muito interessante, porque se você tem qualquer dúvida, o livro vai tirar essa dúvida, porque tem muita introdução, tem muitos detalhes que vão fazer a gente entender melhor. E aqui na apresentação do livro ainda, é explicado que no contexto familiar taiwanês,
o valor de um indivíduo é frequentemente medido a partir da sua capacidade de contribuir financeiramente. Quando encontraram desafios financeiros, essas mulheres recorriam a agiotas, cartões de crédito ou jogos de azar, em vez de pedir ajuda às suas famílias. Outras assumiam responsabilidades muito maiores do que deveriam, comprando imóveis para parentes ou pagando por casamentos por sentirem um senso de obrigação. Alguns filhos adultos esperavam que suas mães desembolsassem dinheiro sempre que eles precisassem. Então, assim, antes de qualquer julgamento que a gente nem deveria fazer, a gente teria que tentar entender o mínimo esse contexto e a situação em que elas viviam. E era muito complicado para a mulher. Isso é muito nítido, você lendo o livro. Porque, assim, os homens eram, na sua grande maioria, os favoritos da família. E a mulher, às vezes, não podia nem estudar, porque ela já tinha que produzir. Já tinha que produzir dinheiro, já tinha que produzir tudo. Então, assim, a mulher, ela era preterida do lar. E ainda, ela era responsável pela criação dos seus filhos. Ela tinha que casar, porque é uma sociedade patriarcal, ela tinha que casar. E ela era responsável pelos seus filhos. E muitas vezes o marido não fazia nada, ela era responsável por cuidar, pagar todas as contas de dentro de casa. E aí o filho, depois que cresce e fica adulto, ainda pede dinheiro pra mãe, porque enfim, você ainda é responsável por mim, minha mãe. Então é muito dolorido, sabe? E muitas das mães que estavam envolvidas dessas histórias, os filhos não faziam ideia de como a mãe trazia dinheiro pra casa. E às vezes não queria nem Exato. saber, viu? Sim. Igual, o primeiro capítulo aqui conta a menina que amava cantar. E aí conta a história da Rose. Ai, meu Deus, desculpa. Tanto faz. E aí conta... É que eu tenho que parar com essa bobeira de ler como se fosse Rose. americano. É, porque não é americano. Da Rosa. Da Rosa, é. E aí conta a história da Rose. Assim, só pros nossos ouvintes entenderem mesmo como a sociedade era muito patriarcal. Mas a Rose, ela gostava muito de cantar. E ela era boa, né? E ela era boa, cantava muito bem. E um dia ela foi sequestrada, mantida em cativeiro, ela foi estuprada. Então assim, ela foi mantida em cativeiro, estuprada continuamente. E aí quando ela volta pra casa e ela conta pra família dela, a família dela faz o quê? Obriga ela a casar com o estuprador. Exato. Pra ter a honra intacta. Então você imagina, você casar com um cara que te sequestrou, que te fez o maior mal na sua vida. E não só isso, ela depois teve que sustentar o cara. Teve que sustentar o Sabe? cara. É uns negócios assim que... É muito louco, né? Sim. Eu achei que você ia contar da menina falando, eu devo tanto pra agiota, eu tô sofrendo risco de vida aqui. E aí ela tava se aconselhando lá na missão. E aí ela falou, ora comigo, porque se eu não tiver 3 clientes hoje, eu não vou conseguir pagar o agiota. Então ora pra Deus me mandar 3 clientes. Aí você fala, Pois e aí, é. eu faço o Isso, que com isso? eu comecei contando isso. Assim, o livro mexe muito as estribeiras com a gente. Nossa, muito, muito. E aí você fica assim, cara, a gente vai julgar isso? Isso é um tipo de coisa que a gente sempre conversa aqui em casa, em família, que a gente é responsável por formar 2 seres humanos aqui, né? E aí muitas vezes eu falo pros meninos assim, né? O nosso filho mais velho, ele vai viver uma experiência transcultural sozinho agora, então a gente tá preparando bastante ele por tudo que ele vai viver, tudo que ele vai ver, e questão de como ele tem que ter a sua base em Cristo, sabe? A Bíblia muito forte e plasmada no coração dele, e tudo isso. E aí uma das coisas que eu conversei, levei ele pra tomar um cafezinho, a gente tinha um tempinho de sobra, e aí no cafezinho eu conversando com ele, falando sobre ele, falando, filho, você tem que entender de que tem muitas famílias que são diferentes da nossa, seres humanos diferentes. Bom, você já tem 15 anos de idade, você já sabe como é que vive isso. E eu queria que você soubesse de que a gente abraça o evangelho e a gente abraça as pessoas. A gente não compactua das mesmas coisas que todas as pessoas, mas o chamado pra amar todas as pessoas é pra todas as pessoas. E ele respondeu assim pra mim, mamãe, eu sei disso, porque Jesus veio pra salvar os doentes, não foi pra salvar os que são. E eu falei, é isso, filho, é isso, sabe? E aí muitas vezes a gente fica assim, cara, eu quero me relacionar só com quem tá bem, com quem tá saudável, não é? Dá menos trabalho, sabe? Dá menos... E conforme a gente vai ficando velho, a gente vai meio cansando também de ficar... Nossa, ficar de novo ajudando a pessoa. Mas, cara, é o nosso papel aqui, sabe? É o nosso papel aqui. E aí as mulheres, imagina essas mulheres no centro lá do Poor Family Garden, falando assim pra mulher, a gente vai matricular vocês na aula de artesanato, a gente conseguiu todos os materiais, você vai ter todas as bolsinhas pra você vender, fazer seu dinheiro, e aí você paga os seus agiotas e você não se mete mais nessa furada, tá? Que isso é uma coisa horrível pra você. E aí na noite seguinte, ela paga os agiotas e vai jogar, porque sobrou um dinheirinho. E aí ela joga e entra em dívida de novo. E volta pro Poor Family Garden falando, agora eu tripliquei minha dívida. E aí você vai fazer o quê? É muito difícil. A resposta a gente não tem, tá? É só dúvidas na nossa cabeça, porque... Sim, exato. Não, esse livro dá uma destruída, né, nas nossas bases. Mesmo eles que estão lá, né, que estão vivendo com isso há tanto tempo, né, o pessoal que gerencia o Poor Family Garden,
imagino que nem eles tenham todas as respostas e devem orar por sabedoria todos os dias, sabedoria dobrada, para poder lidar com essas situações. É muito complicado, mas a gente conhecer de novo vai fazer a gente pensar um pouco mais disso, saber que existe essa realidade e tentar se envolver de alguma maneira, ou pelo menos mobilizar outras pessoas para que se envolvam, incentivar outras pessoas a lerem livros como esse, vai ser a nossa missão, né? Inclusive tem um fazendo até essa história que eu contei aí, né, do dinheiro do agiota, tem histórias também de que elas falavam lá dentro do centro, ó, você é uma mulher amada por Deus, a gente pode oferecer outras ferramentas. Eles entenderam, isso é uma coisa até que a gente fala aqui dentro da nossa igreja, de que eles entenderam de que quando as pessoas necessitadas chegam na igreja e pedem dinheiro e você dá o dinheiro, muitas vezes isso pode ser prejudicial para a vida dela do que ajudar. E ela não volta mais. Então eles entenderam que o centro faz parceria com as organizações da cidade, e aí as organizações da cidade é que vai oferecer alimento, profissionalizar elas, cuidar. Pra elas até se aposentarem. Pra né? elas se aposentar. Então isso é uma coisa que a gente aqui, como igreja aqui na nossa cidade, na Espanha, a gente faz isso também. A gente tem contato e parceria com associações acolhedoras, com gente que alfabetiza e tal, para as pessoas terem esse cuidado também, né? Porque se você entrega todo o dinheiro na mão da pessoa, ela vai catar o dinheiro e vai fazer o que ela quiser, ou vai até jogar. Agora, se ela tá dentro de uma organização, ela tá sendo cuidada por essa organização, né? E aí tem um capítulo aqui, que é um dos finais, que fala sobre as experiências dos voluntários dentro do Poor Family Garden. E aí uma dessas voluntárias foi no centro, lá no distrito, pra comprar alguma coisa, e encontrou a menina se prostituindo na rua. E ela falou que o impulso dela foi ficar muito brava. Meu Deus, eu falei pra você que não era pra voltar. E aí o título é: quem sou eu pra ficar brava? Sabe? De novo aquilo. A gente não sabe da vida dela, o coração dela. E ela termina aqui falando assim: na verdade, Fanny não era tão diferente de nós. Todos enfrentamos momentos em que nossa fé e circunstâncias entram em conflito, levando-nos a tomar decisões difíceis. Quando ela me pediu desculpa, em vez de me sentir justificada, percebi como minha atitude havia sido equivocada. Porque ela viu a menina na rua e a menina pediu desculpa pra ela. Imagina, né, o olhar que a gente daria pra essa menina, né, de, meu, é sério? É sério, né? E ela, desculpa, né? Aí eu confessei: quem sou eu pra ficar chateada? Só Deus tem o direito de se entristecer. É Ele quem mais se importa com ela e quem mais se entristece ao vê-la aqui de novo. E ela tem que fazer o quê? Tem que abraçar, acolher e fazer o ciclo todinho de novo. Gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho no leste asiático da OMF, do Poor Family Garden, incentivo vocês a seguirem o nosso Instagram, que é OMF em português. No Instagram está como OMF_PT, de português, tá? Não é de partido político. E lá a gente tem postado muita coisa muito conteúdo relacionado ao leste asiático, e tem alguns reels relacionados a esse trabalho no Poor Family Garden. Você vai ver algumas carinhas lá de pessoas que estão envolvidas. Algumas dessas mulheres se tornaram voluntárias lá também. Então você vai conhecer alguns trabalhos realizados lá. É muito impactante ver os testemunhos. Então, para se aprofundar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais dessa realidade, ver algumas carinhas também, sigam a gente lá no Instagram, OMF_PT. E é doido porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas e aí, qual que é o próximo passo das mulheres que estão lá e começam a trabalhar com artesanato e tal? E aqui no livro fala assim, no final, né? Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso tá na Bíblia, tá, gente? Romanos 8:28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eles falam assim: embora não consigamos ver o todo, até mesmo nossas pequenas ações podem fazer parte do grande plano de Deus. Você já deve ter ouvido falar da história do menino caminhando na praia, jogando estrelas no mar de volta na água. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Eu já gravei até um reel sobre isso. Olha aí. Bom, vou contar pra você que tá ouvindo e não conhece. Porque um homem mais velho chega e pergunta pro menino assim: o que você tá fazendo jogando essas estrelas do mar de volta pra água? E aí ele fala assim: essas estrelas foram deixadas aqui pela maré baixa. Quando o sol nascer, elas vão morrer. Eu quero salvá-las. Aí o homem fala: não seja bobo. Essa praia tem quilômetros de extensão. Quantas estrelas você acha que pode salvar? Aí o menino pega uma estrela, joga na água e diz: pelo menos essa vai sobreviver. E aí ele fala assim: ainda tem muito trabalho a ser feito em Taiwan, além de Wanhua. Estamos mobilizando igrejas e voluntários para evangelismo no distrito de Luz Vermelha e tal. E esse é só um dos distritos da Luz Vermelha de Taiwan, né? Não é o único, talvez não seja nem o único de Taipei e não é o único do mundo, né? Talvez a gente tenha perto da gente aquele distrito que a gente sempre evitou, ou sempre fez piadinha, ouviu as pessoas rindo e não quis se envolver por medo de uma
má fama, né? Principalmente um homem chegar lá no Distrito da Luz Vermelha, o que vão dizer, né? O que vão pensar e tal, mas tem gente que não tá pouco se importando com isso e está assim preocupado em fazer diferença na vida daquelas pessoas, como uma estrela do mar que a gente joga de volta pro mar pra poder salvar, né? De alguma maneira. Isso é uma lição muito grande pra gente, não só em contextos tão destruídos quanto esse, mas nas coisas corriqueiras da vida mesmo. A gente às vezes deixa de fazer o bem e só porque tá com preguiça ou porque passou e eu não fiz, sabe? Em situações que às vezes nem nos custaria nada. E em momentos assim eu lembro, cara, Deus tirou um cara do meio dos caldeus e falou, vem aqui. Trouxe pra um lugar especial e nasceu o povo de Deus daí. Um cara. A gente não sabe o que uma atitude nossa vai causar e talvez não seja na nossa geração, nem na dos nossos filhos. Mas, sabe, é essa sensação de que a gente sendo cristão, a gente tem que plantar o bem o tempo todo na vida das pessoas e deixa Deus frutificar do jeito que tá dentro do plano dele. É isso, Tan. Inclusive, uma das questões que foram até perguntadas aqui no livro, que eu gostei muito da Pauline, que é uma das outras voluntárias que escreveu aqui também. Essa é aquela que era mó rabugentona? Eu falei, cara, ela me representou muito. Porque Isso. ela vai pra igreja, né, e fala, não, eu acho que eu vou em missões. O pessoal da igreja fala, mas você não gosta nem da gente, o que você tá pensando com missões? E ela fala, eu não aguento o pessoal todo reunido, rindo e tal, fazendo as coisas. Nossa, gente, que é isso? Que coisa chata. É muito bom. E aí perguntaram pra ela, né, e como que vocês lidam com mulheres, né, que passaram já por tantas coisas, traumas e tanta dificuldade na vida. Cara, tem histórias, assim, de arrancar o coração, da mulher apanhar e passar mal, apanhar de agiota e perder perna, e a filha engravida, tem gêmeos que tem problema e não quer cuidar dos gêmeos, aí ela tem que cuidar dos gêmeos mal, toda... Cara, você fica, meu, que história dolorida, pesado. né? É pesado, muito pesado. E aí, a Pauline fala assim, a maior parte das irmãs, eles chamam irmãs, são as mulheres que frequentam o centro, independente se elas são cristãs ou não. A maior parte das irmãs do Pearl Family Garden já experimentou abuso, perda, luto, rejeição, traição e decepção, vindo de famílias de origem disfuncional, casamentos desfeitos e trabalhos degradantes. O sofrimento fez com que elas murchassem, fossem como árvores ocas, estão morrendo um pouco a cada dia. E é isso que o Tan falou. O que a gente faz numa situação dessa? Aqui, a gente tá falando do contexto de mulheres marginalizadas no bairro do Distrito da Luz Vermelha, em Taiwan. Mas pode ser qualquer outro contexto. Pode ser pessoas que estão murchando ao seu lado, no trabalho, na escola, enfim. E aí ela acrescentou, o nosso objetivo é levá-las a Jesus. Precisam experimentar seu amor, o seu sopro de vida. Precisam de coragem para abrir o coração, lembrar-se do passado, mas continuar vivendo. Caso contrário, elas continuarão como zumbis, fumando, jogando, assistindo televisão para anestesiar sua dor. Então, qual que é o nosso objetivo? É apresentar o amor mesmo. É levá-las para Jesus. É isso, sabe? E aí, Carol, como é que foi pra você ler esse livro nesse momento da vida? É, né? A Carol está prestes a ter uma bebezinha. Sim. Começo do ano aí. Leu um livro pesado, né? Como a gente disse, não é nenhuma aventura. Às vezes a gente lê livro pesado, mas sabe que é tudo mentira, né? Igual Metamorfose. É um livro pesado, mas a gente ri porque é mentira. Barata, É mentira? Não aconteceu? Então não aconteceu. Então ouça o literário que a gente fez. Mas aqui são histórias reais, ou pelo menos da maneira como as pessoas contaram, né? O que elas viveram. E como é que foi pra você, Carol, nesse momento, ler essas histórias? Olha, eu acho assim que é muito complicado a gente achar que a gente vive num conto de fadas, né? Então, eu já conhecia situações um pouco parecidas. A gente aqui na igreja trabalhou muitos anos dentro de um local que a gente tinha aqui em Guarulhos, onde a gente realmente trabalhava com pessoas marginalizadas. Nós também tivemos a oportunidade, eu e o Tan, de conhecer a Missão Sal, do pastor Paulo Capelletti, há alguns anos. Nós também estivemos lá. E a Missão Sena em São Paulo também, né? É, isso. Acho que é Santo André, São Bernardo, não lembro agora. Não, ele começou a cena em São Paulo, na Cracolândia, depois ele começou a Sal em Santo André. Ah, tá. E é um trabalho maravilhoso. Então, assim, eu já não fui tão... Oh, meu Deus, isso existe? Como assim? E eu nunca vivi isso. Mas é sempre um choque, né? Então, é como vocês falaram, vocês estão criando 2 seres humanos, né? Eu vou criar 3, né? Eu tô criando já 2 meninos e agora eu vou ter uma menina. Pra nós, como cristãos, é muito complicado... Não, ó,
ó, isso aqui você vira o rostinho, isso não existe, vamos viver nossa vida feliz, feliz, alegre, alegre. Porque é o nosso papel como cristão fazer a diferença, né? E aí, dito tudo isso, eu me senti muito sensibilizada com muitas histórias. Algumas a gente conseguia dar uma risadinha ali de haha, que legal, volta pra... toda vez que o ditado chinês eu ria. Eu falava ali, outro, gritava. Pois é. Mas assim, são temas muito sensíveis, né? São temas que a gente precisa lidar muitas vezes. Eu amo ficção, amo um drama político. Um drama policial. Drama político, não, pelo amor de Deus. Drama político é só ligar o jornal, filho. Ligar a TV. Exatamente. E sempre é um drama, né? É sempre um drama. Mas é importante a gente também ler esses relatos, né? E, sabe, e orar. É o tipo de livro que se falar assim, ó, tem aqui 10 livros pra você ler, né? Qual que você quer ler pra relaxar aqui? Não vai ser. A gente não vai pegar esse. A gente não parar assim, não. Vamos parar porque esse é um livro que a gente precisa ler. Eu acho que a gente precisa desse impacto de vez em quando. Sim, você eu vai acho mesmo também. Vai escolher entre o novo do Zafon ou esse aqui? A gente vai preferir relaxar no do Zafon ou algum mais leve aí da literatura até uma mundial. Agatha Christie da vida com assassinato e envenenamento. Eu lembro do Randy Cook, o pastor, falando com a gente, uma entrevista que ele deu há muito tempo, eu acho que a gente não tem ela nem em áudio, é na época que a gente produzia revista ainda. É muito importante quando você desenvolve o seu perfil de leitor, você se esticar literariamente falando, ele falava. No sentido de que tem livros que você precisa ler, você tem que sair da zona de conforto, senão você vai sempre ler aquele mesmo livro. Você vai ficar dentro de uma bolha, né? E aí você não vai ser um leitor. Não, e tem gente que inclusive fica no mesmo livro, né? Só lê um livro e volta sempre pra ele porque não quer a mudança, né? Eu sou apaixonado por esse, vou ler esse todo ano e pronto. E uma coisa que, quando eu tava lendo, Carol, eu queria até ouvir isso de você. Eu fiquei muito brava com os homens, sabe? E aí eu ficava, a gente precisa criar os nossos filhos para serem homens bons, homens de verdade, sabe? Íntegros, e homens que Sumiu sejam o papel, íntegros. né? Exato. Sabe? De poder bancar sua família no sentido de bancar de eu tô aqui pra proteger vocês, tamo junto. Não só Não que o homem, financeiramente, né? exato, a mulher também pode trazer financeiramente e tal, mas como uma equipe, sabe? A gente é uma equipe e eu quero cuidar, trazer segurança Não é só você, e cuidar né? Eu não vou da fazer nossa só o que eu família. quero e tudo que é responsabilidade de verdade, você que vai cuidar, né? E eu não tô julgando as mulheres que escolheram estar com esses homens lá, porque igual teve uma mulher que ela foi vendida praticamente pra casar mesmo, obrigada com o cara, e aí ela viveu muito tempo, apanhou com ele, e aí depois ela divorciou, e aí ela escolheu casar com outro cara, pra ser administrador financeiro dela e tal. E aí o cara batia nela também, aí você fica assim, nossa, você saiu de um casamento ruim e entrou em outro, mas assim, era aquela sociedade patriarcal, ela só tinha valor se ela era casada, então teve toda essa questão cultural, de novo a gente sentado no cinema vendo a tela, né, sem julgar, mas aí o meu julgamento foi no sentido de eu não quero que os homens sejam assim, sabe, por que as mulheres têm que sofrer tanto na mão de homens maus, e eu tô cansada de ouvir sobre homens maus, sabe, então eu lia e eu ficava revoltada, eu falei, cara, por que o homem tem que ser mal desse jeito? E eu falava pro Paulinho, e você, amor, como que é pra você um homem ler um livro desse, a gente sabe? teve essa conversa, né? Assim, claro que a revolta não é a mesma, porque eu não tô na pele de uma mulher, eu não passei nenhum 1% do assédio que vocês já passaram e tal, mas mesmo assim é revoltante porque a gente se coloca no lugar do homem e fala, cara, por quê? Por que o cara faz uma coisa dessa, sabe? Por que esse tipo de... Às vezes ele vai ter uma história cheia de traumas no passado também, que vai justificar muita coisa, mas não dá pra passar pano. São pessoas más mesmo, né? No fundo é o ser humano olhando o próprio umbigo, né? Seja em que situação que for, eu quero o melhor pra mim e é isso. Custe o que custar, doa quem doer. E um outro questionamento foi assim, de se eu tivesse no centro, como que eu me relacionaria com as mulheres? Como que seria? Como que eu poderia ajudar, unir forças pra ajudar com isso também? E aí eu achei interessante quando veio o depoimento da Pauline, porque a Pauline muitas vezes, é isso que o Tam falou, é a rabugenta. É isso. Muitas vezes eu tô sendo rabugenta também, né? E aí no depoimento da Pauline, ela falou uma coisa muito interessante. Eu costumava observar como a Tera interagia com as mulheres, mas eu decidi não imitá-la. Porque às vezes a gente tem o nosso padrão, né? Não, o cristão é isso, é o que a Tera faz que é maravilhoso. Porque tal, era quem né? sabia fazer as coisas, né? E, gente, Deus deu... Mas não tem só um jeito de fazer as coisas, né? Exato.
Exato. E assim, a gente é diferente, cada um tem sua diferença, né? Aí fala assim, costumava observar, né, como a Tera interagia com as mulheres. Eu decidi não imitá-la. Não acho que as mulheres sintam o mesmo amor vindo de mim que sentem dela. É o dom que Tera recebeu de Deus. Nós somos como os homens que carregam seu amigo até Jesus. Somos a equipe dos sonhos. Quem tem tempo e disposição, realiza o trabalho. Ninguém discute sobre quem faz mais, quem tá carregando mais. Já que não posso fazer o que você sabe fazer, você faz o que você quiser e eu te apoio. Então, mais pra frente pro livro, assim, eu entendi o seguinte, que o centro, no caso aqui, mas eu tô falando do cristão em geral dentro da igreja, ele tá lá pra carregar a maca, pra levar as pessoas pra Jesus. Às vezes você não tá carregando certo, às vezes você tá chacoalhando demais ali e tal, mas o fim é você carregar ele pra Jesus. E juntos, né? E juntos, não exatamente sozinho. isso. E eu achei tão interessante que cabe, é igual o futebol americano, né? Tem espaço pra qualquer um que quiser jogar. Então, o reino de Deus é isso, é o futebol, o grande campo de futebol americano. Tá bom. Concluir, né, amor? Na minha cabeça tava melhor. Não, mas tá bom, Não, Dri, é porque, pode. pra explicar quem não pegou, né? O futebol americano você tem gordinhos, tem baixinhos, você tem altos. Cada um vai fazer um papel diferente. Não precisam ser todos com o mesmo tipo físico, Não porque é. uns Eles- vão atacar, outros vão defender e outros tem que ser rápido. Mas todos fazem parte do mesmo time, né? E quando ganha, todos ganharam, né? O livro, ele tem vários endossos. Um deles é do Ziel Machado, o vice-diretor do Seminário Teológico Servo de Cristo, pastor da Metodista Livre de São Paulo e já participou do podcast Irmãos.com. Ai, gente, é tão legal a gente ler os endossos, a gente conhece a galera, Aí, ó, né? tem o Cassiano, Porque tem André a Espírito Tunica, Santo. assim, Todo- tem a- Acho que todo mundo já participou do podcast Irmãos.com, é verdade. Ninguém convidou você pra dar endosso, hein, Pois não, Paulinho? não posso, Que eu sou coisa. comprometido. Mas o Ziel escreve: a vida seria menos difícil se a história fosse escrita na areia da praia, onde o vento sopraria pra longe os traumas, a vergonha, a condenação social, as más lembranças, a indignidade e o abandono. Em Casas de Chá temos um relato sensível, profundo, nutrido com esperança de como o evangelho atua numa realidade da que desviamos o olhar. 12 mulheres convidam-nos a conhecer as suas histórias e permitem-nos ver como no meio da morte o evangelho faz brotar a vida. Eu acho que isso é realmente o resumo do que a gente tem aqui, né? Essa viagem O Ziel consegue resumir, né, velho? Em um parágrafo, é bom demais. para conhecer um pouquinho mais essa realidade. Para adquirir o livro, você pode comprar pelo site da Ultimato, ultimato.com.br. Também dá para adquirir na Amazon. Ele está em formato digital em várias plataformas, inclusive no Kindle. E se você tem o Kindle Unlimited, você lê dentro do pacote que você contrata no Kindle Unlimited, ele entra grátis, entre aspas, digamos assim, para você ter acesso a esse livro lá também. Então tem várias formas de você ter acesso. Incentivo você a comprar e a incentivar também a nossa produção de livros com a UMF. Temos planos de novos livros para o futuro e a gente agradece muito se você adquirir esse livro também e apoiar o nosso ministério. Sabe que eu acho que vale muito a pena você ter o físico? Porque a gente sempre conhece aquela pessoa que não gosta de ler, né? E esse livro dá pra você ler devagarzinho, que são histórias, e ele é muito impactante. Ele muda muito a vida da gente, Uma sabe? leitura rápida, envolvente. E a forma como a gente olha pro ser humano mesmo, sabe? De tratar esse olhar pro ser humano. Então tenha ele em livro físico e aí você vai, faz o rodízio entre os seus amigos, né? Ah, o papel é bem gostoso. É. Se você lê em público, pode ser o mote pra trazer um assunto à tona. Por que não? As pessoas veem a capa de você ler no livro. Nossa, que livro interessante. Você já começa uma conversa ali. Coisa que no Kindle nunca acontece. Pelo menos comigo. Na real, eu não converso com ninguém, nem quando eu tô lendo. Esse é o problema. Demais. Mas você tá carregando a maca aí pra Jesus, né? Do seu jeito. É, tô. É. Acho que tô, né? Não, a gente faz o LBC, pô. Algumas pessoas Alguma coisa a gente faz, né? conectadas, né? Tá certo. E ao contrário do que vocês esperavam, temos mais um livro ainda pra esse ano. O intervalo vai ser mais curto, o livro vai ser mais curto. Na verdade, as pessoas já esperavam, já tinha anunciado, né, que teria mais um pra esse ano. É que parece, né, tá acabando o ano já, mas ainda dá tempo. Daqui 3 É um livro de semanas Natal, não? entrará o nosso livro de Natal desse ano. Nós vamos ler O Mágico de Oz. Wicked! Clássico! Não, é o Mágico de Oz, marido. Olha Nós vamos só. ler O Mágico de Oz, porque afinal acaba de entrar a segunda parte do Wicked. Tudo
bem que uma coisa não está diretamente relacionada. Está diretamente relacionado, né? Não é a história do Mágico de Oz. Você não precisa ler um pra saber o outro. Mas enfim, o Wicked deriva do Mágico de Oz. A gente vai conhecer a história original do Mágico de Oz nesse mês. Vamos ler e fazer o último livro do ano. Pra poder falar mal com propriedade do Wicked, né? Não, o Wicked é muito bom. Estamos prestes a ver a segunda parte do filme. O Tan nem assistiu, tá, gente? Só pra vocês aqui ficar sabendo. É que ele não gosta de ver o filme antes de ler o livro. É por isso. Eu te empresto, Tan. Queria trazer o Fernando, hein, Carol, pra gravar com a gente, hein? Gente, Será que olha, ele vem? inclusive se vocês quiserem que o Fê venha no meu lugar, brincadeira. O Fê é um grande fã de Wicked, Vê né? se ele topa. O Fê é o marido da Carol, super fã de Wicked e pode trazer pra gente o ponto de vista também de fã, por que não? Mas a gente vai ler o Wicked ou vai ler o Mágico de Oz? Não, mas que tá relacionado. A gente tá lendo o Mágico de Oz porque o Wicked tá no cinema. Tentar pegar um hype aí, quem sabe, né? E falar sobre o livro. Então, mês que vem a gente volta, o último episódio do ano, vamos fazer aquele resumo, vamos ver pra quantos países a gente conseguiu ir no literário desse ano e finalizar aqui nossa experiência de 2025.